do nosso curso de Cálculo 3. E aqui a gente vai começar o nosso estudo em séries, tá certo? O conteúdo que vai nos ocupar durante esse finalzinho do curso é séries, mas para introduzir séries a gente precisa falar sobre sequências. E para falar sobre sequências eu vou começar motivando o conceito, né? Antes de falar, perdão, sobre sequência, eu vou começar motivando o conceito de série, ou série infinita, falando sobre o paradoxo de Zeno. Certo? Depois a gente vai falar o que é uma sequência. Nessa aula eu vou falar sobre séries no começo, mas a gente vai focar em sequências, tá certo? E no final da próxima aula a gente termina, ou melhor, no começo da próxima aula a gente termina sequências e aí de fato começa a estudar séries. Mas, enfim, sem mais delongas, o que seria o paradoxo de Zeno? Né? Lá na Grécia Antiga, Zeno propôs uma série de paradoxos, dentre eles um que chama a atenção aqui pra gente. Imagina a seguinte situação, né? Eu tenho um corredor, ele se move com velocidade constante e ele corre de x igual a 1 até x igual a 1 meio em t segundos. Então eu tenho aqui minha reta real, vai de x igual a 0 até x igual a 1, tá? Um pedaço da reta real. E esse corredor começa aqui em x igual a 1 e ele corre até x igual a 1 meio, ou metade do caminho, com a velocidade constante em t segundos, tá certo? Então é isso aqui. Bem, repetindo o raciocínio, ele correria de x igual a 1 meio até x igual a 1 quarto, né, ou metade do caminho entre x igual a 0 e x igual a 1 meio, já que a velocidade dele é constante, em 1 sobre 4, em t sobre 2 segundos, né, metade do tempo que ele levaria para percorrer a metade. Bem, indo adiante, ele correria de 1 sobre 4 até 1 sobre 8, tá, metade do intervalo anterior, em t sobre 4 segundos, e assim por diante. A gente podia concluir que, como existe um número infinito de números entre quaisquer dois números reais, a gente podia sempre subdividir os intervalos na metade aqui e concluir que de x igual a 1 até x igual a 0, ele demoraria t mais t sobre 2, mais t sobre 4, mais t sobre 8, mais t sobre 16 e por aí vai segundos, tá certo? Ou seja, eu poderia repetir o raciocínio infinitamente e concluir que o corredor demora aqui um tempo infinito para percorrer seu caminho, tá? Por que um tempo infinito? Porque isso aqui é uma soma, t é um número positivo, tá? Então isso aqui é uma soma infinita de números positivos, né? Então a primeira coisa, né, a aparência diz que uma soma infinita de termos positivos tem que ser infinito, né? Eu posso ficar repetindo o raciocínio para sempre. Mas esse não é o caso, tá? Paradoxalmente, com o advento do cálculo, esse problema pode ser resolvido, tá? Então, a gente vai ver, eu já vou adiantar aqui para vocês, que uma soma infinita pode convergir por um valor finito, tá certo? Olha que engraçado, né? Isso é o que motiva o nosso estudo em séries. Como é que eu veria isso, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos seguir o seguinte raciocínio. Vamos construir uma sequência de somas parciais dos n primeiros termos dessa soma infinita, tá? Então teria S1, por exemplo, seria só o primeiro termo, t, né? Que é conveniente que eu posso escrever como 2 menos 1t, tá? Você vai ver por que aqui embaixo. S2 vai ser t mais t sobre 2, ou, se você preferir, 3t sobre 2, tá? Isso eu posso decompor aqui como 2 menos 1 meio t, certo? Vai me ser útil fazer isso. Eu posso construir S3, que nada mais é do que t mais t sobre 2 mais t sobre 4, que vai dar 7t sobre 4. Decompor isso aqui como 2 menos 1 sobre 4t. E assim por diante até Sn, tá? Onde n pode ser um número qualquer de termos que você está somando. Se eu seguir aqui o padrão de indução, eu concluo que Sn tem que ser 2 menos 1 sobre 2n menos 1. Tá? Se você quiser checar a validade dessa forma, faça n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e você vai ver que vai dar exatamente isso. T, 3t sobre 2, 7t sobre 4 e por aí vai. Certo? Mas por que eu estou fazendo isso? Né? Eu construí aqui essa sequência de somas parciais dos n primeiros termos dessa soma infinita, tá? E olha só, eu posso fazer o seguinte, eu posso tomar o limite eu posso ver essa soma infinita como o limite dessa soma parcial dos n primeiros termos quando n vai para infinito, né? Faz sentido, né? Eu estou somando aqui, considerando que eu estou somando um número infinito de termos aqui que obedecem a esse padrão. Então limite quando n vai para infinito de Sn. É outra maneira de reescrever essa soma infinita. Mas bem, Sn é 2 menos 1 sobre 2n menos 1, tá? E quando n vai para infinito, esse denominador aqui explode, de maneira que esse termo vai para zero. Ou seja, essa soma infinita é igual a 2t, certo? Vai ser simplesmente 2t, o que é bem intuitivo, né? Se o corredor demora t segundos para ir de x igual a 1 até x igual a 1 meio,
Para percorrer a outra metade do caminho, ele tem que demorar também t segundos e, portanto, o tempo total que ele demora tem que ser 2t segundos. Isso é o que a física diz, né? O movimento retilíneo uniforme. Então veja que interessante, né? Eu usei o que eu conheço de cálculo, meu novo aparato, né, que eu tenho visto aqui no meu curso superior, para resolver aqui um problema aparentemente paradoxal, né? Problema, ou seja, a mensagem desse raciocínio é que de novo, uma soma infinita pode convergir para um valor finito, tá? Isso não é lá muito intuitivo, mas é verdade. A gente acabou de provar isso, certo? Com bastante rigor. Então, isso motiva a nossa discussão sobre séries. Isso aqui, de fato, é uma série nada mais é do que uma soma infinita, tá? Que claro, cujos termos obedecem a um certo padrão. Mas a gente vai, para estudar séries, a gente precisa primeiro estudar sequências. Veja que eu construí uma sequência de somas parciais, né? Então eu preciso primeiro estudar sequências e depois começar a estudar séries, tá? O que seria uma sequência? Então, tá motivado, tá? E agora a gente entra aqui num panorama um pouco mais sistemático, né? Vamos introduzir sequências e depois, na aula que vem, continuar com séries. Então, o que seria uma sequência, né? Então, se para cada número inteiro n, né, 1, 2, 3, a gente associa um certo número a n, o conjunto ordenado A1, A2, A3, AN define uma sequência infinita, tá? Ou apenas, se você preferir, uma sequência. Então, as notações mais usuais para isso são AN, tá? AN subscrito, que é como eu estou usando aqui em cima, A de n, né, uma função, por exemplo, f de n, A de n, né, ou a n subscrito sem as chaves. Tá? Veja que a sequência, gente, não é uma soma. Diferente das séries anteriormente, uma sequência é um conjunto de números. Tá? A1, A2, A3 é um conjunto de números reais. Então, por exemplo, a sequência AN igual a 1 sobre n. Né? Como é que você... O que quer dizer isso? Quer dizer que, se você escrever alguns termos, você vai ver que a n, o conjunto, vai ser 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5 e assim por diante. Tá? E esse foi um exemplo 1, né? E a gente também, além disso, a gente pode usar, por exemplo, duas expressões para definir uma sequência. Tá? Então, só para voltar aqui, só um rapidinho, gente. Em cálculo 1 eu tinha uma função real, né, cujo argumento era o número real, e me dá uma função cujo argumento era o número real, e cuja imagem, né, cujo valor que eu obtinha ao colocar esse input real era outro número real. Aqui eu tenho basicamente a mesma coisa, só que o meu input é um número inteiro, tá? Então seria f de n, se você fosse comparar com f de x lá de cálculo 1 e etc. Mesma coisa, a sequência é uma função, tá? Ela tem uma imagem, né? É um conjunto de valores, mas cujo argumento é discreto, tá? Então é isso. Então a gente também pode utilizar duas ou mais expressões para definir uma sequência. Por exemplo, essa sequência aqui, ó, que eu digo que A2n-1 é igual a 1, tá? E, perdão, eu coloquei 2n-1 aqui, e A2n é igual a 2n ao quadrado, tá? Ou seja, os termos ímpares da sequência são igual a 1 e os termos pares são igual a 2n ao quadrado, tá? Então, se eu escrever alguns números dessa sequência, eu vou ver que ela nada mais é do que 1, 2, 1, 8, tá? 1, 18, 1, 32 e por aí vai, seguindo aqui o padrão aqui desse... Eu errei aqui, tá certo? Tirem esse menos 1 aqui da expressão de baixo. Então, seguindo esse padrão aqui, tá bom? Então, o que é que a gente pode, né? O que é que a gente pode... Ou melhor, a gente pode dar outro exemplo aqui, que essa sequência aqui, A1 igual a 2, que é igual a 1, tá? Fixando isso. E a n mais 1 igual a n mais a n menos 1, tá? Para todo n maior ou igual a 2. Então, isso acontece para todo n maior ou igual a 2. Essa sequência nada mais é do que a sequência de Fibonacci, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum canto, o pessoal associa isso muito a discussões místicas. De fato é uma sequência bem interessante que aparece em muitos lugares da natureza, como nas pedras do girassol. Tá? Vocês podem procurar, tem um vídeo acho que da CNN ou da BBC sobre isso no YouTube, em português, muito interessante. Tá? Um vídeo curto, 4 minutos, e eles te dizem melhor como é que isso aparece aqui nas pedras do girassol no cacho do caracol. Tá? Mas a sequência nada mais é do que é definida dessa forma aqui. Fibonacci encontrou esse padrão estudando a reprodução. Tem uma questão do Stuart sobre isso também, estudando a reprodução dos coelhos, tá certo? Fazendo suposições sobre a reprodução de coelhos. Né? Parece maluco, mas isso vem lá da Idade Média. Tá? Então, bem, fixado isso, o que seria a gente também
pode construir a noção de sequência convergente ou divergente. Né? Então vamos lá, dado uma sequência aqui f de n, por exemplo, se existe um número L finito tal que, né, limite de f de n quando n vai para infinito, tá? Quando eu vou escrevendo cada vez mais termos dessa sequência, é igual a L, a gente diz que a sequência f de n é convergente, tá? Ou ela converge para o número L. Lembrando que L é um número, tá? É 14, 25, 70. E caso L não exista, tá? Caso a sequência não convirja para um número bem definido, obviamente, a gente diz que f de n diverge, tá? Ou seja, não há nada, ou a sequência vai para infinito, ou então ela fica oscilando entre menos 1 e 1, ou oscilando entre quaisquer dois números aí que você quiser. Mas o importante aqui, a mensagem importante é que convergir significa, que divergir significa não convergir. Às vezes a gente acha que divergir é só ir para infinito, né? Não. Divergir é tudo que não converge, tá certo? Se não vai para um número 25, 14, 80, é porque diverge, certo? Se está ambíguo, é porque diverge. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Bom, um exemplo simples aqui seria isso. Imagina essa sequência, n sobre raiz quadrada de n mais 10, né? Se tomar o limite, será que essa sequência converge, né? Vamos calcular o limite quando n vai para infinito, né? Eu posso fazer o seguinte, para calcular esse limite, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por n, né? Então eu vou ter 1 sobre raiz de n, né, aqui embaixo, mais 10 sobre n ao quadrado, certo? Ou seja, vai para infinito. Então a sequência diverge, né? Quando n vai para infinito, esse denominador vai para zero e a sequência, portanto, diverge, né? Agora, então só frisando, a gente vai ver o exemplo de sequência que converge, mas note que divergir de novo, né? Estou falando de novo porque isso é uma coisa que muita gente erra. Note que divergir não significa necessariamente L tende a infinito, tá certo? Não significa ir para infinito. Então, essas sequências outras, só para dar um exemplo claro, que essas outras sequências, f de n igual a menos 1 elevado a n, g de n igual a seno de nπ sobre 2, h de n igual a menos 1 elevado a n, 1 mais 1 sobre n, ambas divergem, tá certo? Todas essas sequências aqui divergem. Então essa daqui fica oscilando entre menos 1 e 1. Tá? Quando você faz n igual a 1 bilhão, isso aqui vai ser menos 1 ou 1, tá? E igual a 1 bilhão e 1 vai ser, obviamente, 1 ou menos 1, enfim. Não se aproxima a nenhum valor bem definido, vai ficar oscilando. G de n seno de nπ sobre 2 vai ficar oscilando entre menos 1, 0, 1 e por aí vai. E essa daqui também vai ficar oscilando irregularmente, mas mesmo assim não há nenhum padrão aqui, ela não se aproxima de nenhum padrão, tá certo? Então divergir, de novo, igual a não convergir. A gente pode, além disso, avaliar limites segundo esses limites, tá? Segundo as regras que a gente já viu em cálculo 1. Então, a gente pode usar tanto as regras básicas, né, que a gente vê lá, que a gente faz com funções, a gente pode usar para sequências, tá? As mesmas regras. Ou seja, o limite da soma é a soma do limite, o limite do produto é o produto do limite, tá certo? Uma constante vezes o limite, o limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite, a constante pode sair do limite, então isso aqui, essa primeira e terceira regra dizem que o limite é linear, elas definem a condição de linearidade, quem já pagou álgebra linear sabe disso. Tá? O limite é uma operação, um operador linear. O limite do produto, o produto do limite seria outra coisa, e o limite do quociente, portanto, que esse g de n aqui embaixo não seja zero, tá? É o quociente do limite naturalmente. E além disso, uma propriedade aqui meio esquecida, mas relativamente importante, é que o limite de f de n elevado a p vai ser simplesmente da função elevada a p vai ser simplesmente o limite elevado a p. Tá? Quando p, claro, é maior do que zero e f de n é uma função positiva. Então, isso aqui é uma regra útil aqui para caso você vá resolver algum exercício. Então, todas elas foram vistas em cálculo 1. Para calcular esses limites, você pode calcular, tá, gente? Trocando n por x, por exemplo. Você vai calcular exatamente como você fazia lá em cálculo 1. Não tem mistério, não tem dúvida, tá? Além disso, também vale o teorema do confronto e a regra do L'Hopital. Né? O que é que diz o teorema do confronto? Quer dizer que, por exemplo, vê só, né? Ele diz que se eu tenho uma certa sequência cujo enésimo termo é menor ou igual que o termo... Por exemplo, se eu tenho uma sequência h de n cujo enésimo termo, né, é menor ou igual que o enésimo termo de g de n e f de n, e f de n e g de n convergem para um certo número L, né? Esse termo está num sanduíche aqui. De fato, esse nome é teorema do confronto em português, mas em inglês ele é squeeze, que dá uma ideia de você apertar, né? Lembra daquela garrafa, squeeze, né? Então, se ambas f de n e g de n vão para L, e h de n está contido aqui no meio delas, então o limite de h de n também vai para L. Tá? Você pode imaginar isso como um diagrama. Se você plotar as sequências aqui, os pontinhos, né? Esse aqui, eixo xn, eixo yl, você vai ver que, bem, se fn vai se aproximando de L, desse valor L aqui,
G de n também, e H de n está sempre entre esses dois valores aqui para todo n, né? Veja, H de n vai oscilando, cresce, cresce, decresce, cresce, decresce, etc. Mas está sempre aqui no meio desses dois, f de n e g de n, aqui no meio desses dois limites, tá certo? Então, vale também a regra do L'Hopital, tá? Então, visto aqui o teorema do confronto, vale também a regra do L'Hopital. O que quer dizer a regra do L'Hopital? Quer dizer que se eu tenho, né, para toda vez que eu tenho uma indeterminação, então, por exemplo, quando o limite de f de n e o limite de g de n são ambos infinitos, tá? E aí eu tenho um quociente, né, a situação que eu tenho é querer avaliar o limite do quociente de f de n sobre g de n, né? Claro, isso vai dar infinito sobre infinito. Toda vez que eu tenho uma indeterminação, eu posso tomar o limite, tá? Separadamente do numerador e da derivada do numerador e da derivada do denominador. Eu coloquei f de n aqui, mas era para ser f' de n, tá? E aqui embaixo g' de n, certo? Então provavelmente vocês já sabem usar essa regra aqui, porque ela é bastante útil lá em cálculo 1, a regra do L'Hopital. Certo? Então a gente vai dar exemplo aqui de como usar ela. Exemplo 4 aqui, né? Eu tenho, por exemplo, essa sequência aqui ln de n sobre n, né? Ela é uma indeterminação, né? Porque quando o n vai para infinito, né? Quando n vai para infinito, tanto o ln quanto a função linear aqui em n vão para infinito. Então eu teria infinito sobre infinito. Lembrando que você só pode, gente, usar L'Hopital quando você tem uma indeterminação. Não adianta querer usar L'Hopital sempre, a qualquer momento. É só quando você tem uma indeterminação. Então, pela regra do L'Hopital, esse limite aqui vai ser igual ao limite da derivada do logaritmo, que vai ser 1 sobre n, sobre o limite da derivada aqui de n, tá? Derivada, óbvio, né, gente, com relação a n, né? Então, vai ser 1 sobre n sobre 1, portanto, 0, né? Quando o n vai para infinito, esse numerador vai para 0, vai ser 0 e, portanto, a sequência converge. Ela converge para um número bem definido, número 0, né? Obviamente. Então, outro exemplo seria o seguinte, né? Não é difícil provar, isso aqui pode ser útil para você em exercício, não é difícil provar o seguinte resultado, né? Você tem aqui que o limite de módulo... o que quer dizer esse resultado? Se o limite do módulo de f de n é igual a 0, né, quando o n vai para infinito, então o limite de f de n, quando o n vai para infinito, também é igual a 0, certo? Não é difícil provar, recomendo que façam aqui como exercício, certo? Lembre da função módulo, como é que ela é definida, tá? Ela é definida como ela é sempre positiva, tá? Mas aí você pode fazer, por exemplo, se fn é maior que 0, você pode escrever módulo de fn igual a fn, portanto, é verdade isso aqui. Se fn é menor do que 0, você pode escrever fn como menos módulo de fn, tá? E também concluir a mesma coisa aqui, tá certo? Usando essa condição da esquerda. Recomendo que vocês façam como exercício. Mas isso aqui é interessante porque, por exemplo, se eu tivesse essa sequência maluca aqui, ó, menos 1 elevado a n sobre n, você pode pensar, pô, tem um menos 1 elevado a n aqui, talvez isso divija. Na verdade não, tá? Porque por esse resultado aqui de cima, quando eu posso tomar o limite do módulo, tá? Se o limite do módulo for 0, então automaticamente isso aqui, o limite disso aqui vai ser 0. E de fato é o que acontece, certo? Porque você com o módulo você se livra desse menos 1 elevado a n. Porque o módulo de menos 1 elevado a n vai ser sempre 1. Então esse limite vai ser igual ao limite quando n vai para infinito de 1 sobre n, que vai ser igual a 0, tá? Então, portanto, a sequência converge. Outro exemplo seria esse aqui, ó, que é basicamente a mesma... Os termos da minha sequência são basicamente os mesmos termos da sequência anterior, mais esses outros termos malucos aqui, 1 mais menos 1 elevado a n sobre 2, certo? E quando eu tomo o limite quando n vai para infinito desse negócio aqui, né? Claro, o limite da soma é a soma do limite. O primeiro limite eu já vi anteriormente, que é 0, tá? E o segundo vai ficar simplesmente, né, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes o limite de menos 1 elevado a n, tá? Quando n vai para infinito. Então, Então veja que isso aqui diverge, né? Porque menos 1 elevado a esse limite aqui não existe, né? Ele não está bem definido. Isso aqui fica oscilando entre 1 e menos 1. Então, portanto, o resultado aqui, a minha sequência diverge, certo? Esses foram os exemplos aí que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Foi o que a gente fez nessa aula. A gente definiu o conceito de sequência, tá? A sequência aqui é um conjunto ordenado de números, né? Para cada número inteiro n eu tenho outro número real. Aqui isso aqui é um conjunto, então eu tenho a n igual a conjunto A1, A2, A3, blá blá, até infinito. E, então, de novo, a sequência é um conjunto infinito e ordenado de números. E a gente também definiu o conceito de sequência convergente e sequência divergente, né? A n é convergente se e somente se o limite do enésimo termo, quando n vai para infinito, existe. Isso vai ser bem útil para a gente quando a gente for estudar séries, tá? A gente também revisou as propriedades dos limites, né? Vistas lá em
em cálculo 1, né? A gente, de fato, você pode usar tudo que você aprendeu lá em cálculo 1 para calcular esses novos limites aí. Claro que eu anunciei ela já com a nossa nova notação aí de sequências, já direcionada ao nosso contexto. Mas na hora de fazer a conta em si, como nos exemplos, você pode operar da mesma forma que você fazia lá em cálculo 1. Tá certo, gente? Então a gente fica aqui e até a próxima.